Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Guru do Excel. Nosso assunto hoje será como criar mapas interativos. Os mapas são uma ótima maneira de demonstrar geograficamente alguns dados. Este exemplo nosso aqui, a gente tem um mapa do Brasil onde é representado a escala demográfica aqui de cada estado brasileiro. Para a gente poder criar esse tipo de gráfico, eu vou começar com um exemplo mais genérico, só para vocês entenderem a lógica e depois a gente poder aplicar a qualquer tipo de gráfico que a gente desejar. Então vou pegar uma planilha em branco aqui. Então vamos lá. Para que a gente possa criar o nosso mapa, a gente vai inserir aqui algumas formas aqui. O mapa nada mais é do que autoformas do Excel. Então o nosso mapa genérico aqui, eu vou inserir 4 formas retangulares aqui, que irá representar algumas regiões aqui, como se fosse cada estado no nosso mapa do Brasil. Então vou inserir 4 aqui, só mais uma. Pronto, cada um desses retângulos aqui representa um estado no nosso mapa. Então a gente vai nomeá-los aqui, para que a gente possa poder fazer referência a eles, a gente vai dar um nome para ficar mais fácil. Então aqui na caixa de nomes a gente vai chamar esse aqui de região A, esse aqui de região B, esse aqui de região C e por último a região D. Certo? Já temos o nosso mapa desenhado. Agora nós temos que criar a nossa tabela com os dados. Então aqui teremos as regiões e aqui alguns valores genéricos que irá colorir o nosso mapa conforme esses valores. Então vamos lá. A região A, região B e a região D. Em valores, vamos inventar alguns valores genéricos aqui: 70, 190, 350 e 200. Esses valores serão os valores responsáveis por dar cor ao nosso mapa. Só que para a gente poder dar cor, a gente precisa de uma escala que irá determinar em qual desses valores aqui se encaixa cada cor. Então vamos criar a nossa escala aqui. A nossa escala irá, vamos supor aqui que de 0 até 100, depois de 100 a 250, 250 a 400 e acima de 400. Vamos chamar aqui de 400 mais. Certo? Vamos formatar aqui, eu vou centralizar esses valores, só para ficar mais bonitinho. E aqui eu vou colocar as cores. Então vamos lá. O primeiro, vamos usar uma escala verde aqui. Eu posso usar as próprias cores aqui da minha paleta de cores, ou se você desejar, pode fazer uma formatação condicional aí para determinar o peso de cada uma de suas cores aí. Pronto. Já sei agora a minha escala, cada cor representa. Agora eu tenho que identificar onde cada um desses valores encontra-se nesse intervalo. Para isso, nós vamos criar uma terceira coluna aqui chamada cor, que será responsável por identificar qual a cor que está aqui. Para isso, nós vamos buscar essa cor aqui utilizando um PROC-V. Só que como o PROC-V retorna o valor e não a cor, a gente vai dar o valor a esta célula aqui, o próprio nome da célula. Para isso, vamos criar uma fórmula aqui chamada endereço, que vai ser responsável por determinar qual que é o nome desta célula. Então a fórmula endereço, eu preciso, o primeiro argumento é o número da linha, então vou usar a função lim desta própria célula, neste caso aqui C10, e o número da coluna da mesma célula C10. E o tipo de referência aqui, nós vamos usar o relativo, certo? Então vou dar um enter aqui e vocês vão reparar que aqui tá C10, a hora que eu puxar aqui ele vai vir C11 e assim por diante. Só que ao puxar referência, ele vai mudar a cor aqui, porque ele puxa não só o conteúdo, como também a formatação. Nós vamos clicar aqui nessas opções de auto-preenchimento e colocar para preencher sem formatação, para trazer só o conteúdo. Assim as cores não vão mudar. Aqui agora nós temos que determinar isso aqui como oculto. Para que ele não fique aparecendo o nome C10, C11, nós vamos ocultar o conteúdo para deixar só a cor. Então para isso nós vamos utilizar a formatação de número personalizada. E vamos colocar aqueles 3 pontos e vírgulas aqui que vocês já devem ter lido em algum artigo anterior nosso aí. Faltou selecionar. Aqui, vamos repetir de novo. Pronto. Está formatado aqui agora.
Agora nós vamos utilizar um procv para retornar qual que é a cor. Vamos lá, igual procv, vou procurar este valor, o valor procurado é o valor da minha região, dentro da minha matriz tabela, que é esta matriz, ou seja, ele vai procurar esse intervalo dentro dessa coluna e vai retornar um número de índice aqui para mim, uma coluna de índice. Vou fixar aqui para que a hora que eu puxar a referência não mudar. E a minha índice de coluna é a cor, que no caso é a minha coluna 3. E a correspondência é uma correspondência aproximada. Então vou colocar aqui como verdadeiro, fechar parênteses. Então, olha, essa região A se encaixa na célula C10, que é esta célula. A hora que eu puxar para os demais, esta na C11, esta na C12 e esta última aqui na C11 novamente. Então pronto, agora a gente já sabe qual cor que a gente tem que colorir cada uma dessas regiões. Já demos nomes às cores, então ao mapa, região A, região B, região D e região C. Vamos dar um nome aqui a esse intervalo onde tem as regiões, nós vamos chamar de regiões. Por quê? Nós vamos precisar fazer referência a ele na hora de colorir. Para colorir, a gente tem que utilizar uma macro. É a macro que será responsável por identificar qual que é a cor aqui e colocar em cada uma dessas regiões aqui. Então, para que a gente possa criar essa macro, nós temos que abrir o nosso editor VBA. Então, para abrir o editor VBA, nós vamos apertar Alt F11, que ele irá abrir aqui. Então, vocês podem ver que eu tenho dois arquivos abertos aqui. Esse aula 8 aqui é o mapa que eu utilizei de exemplo. E agora aqui nós estamos trabalhando com essa pasta 3 que ainda não foi salva. Então, vamos inserir um módulo aqui, que será onde que a gente vai criar a nossa macro. Lembrando que, como a gente está trabalhando com macros, na hora de salvar esse arquivo, a gente tem que salvar ele em um formato habilitado para macros. Então, na hora de salvar, tem que prestar bastante atenção nisso. Então, vamos lá. Vamos criar a nossa rotina aqui. Então, sub, vamos dar o nome para ela, colorir mapa, certo? E aqui a gente vai criar o nosso código. Nós vamos precisar de duas variáveis nesse código, então vou declará-las aqui. A primeira variável a gente vai chamar de região. Essa variável ela é do tipo range, que é cada uma daquelas células lá, onde que tem as regiões, região A, região B, região C. E a próxima variável que a gente vai declarar aqui é a variável célula, que ela é do tipo string. O que que essa célula, o que que essa variável vai receber? Ela vai receber, vamos voltar aqui na nossa planilha rapidinho, ela vai receber o nome da célula que tem a cor que a gente vai colorir. Por exemplo, essa célula, essa região A vai receber C10, que eu vou saber qual que é a célula que tem a cor para colorir o meu mapa. Então vamos lá. Para isso nós vamos agora criar um laço, ou seja, um loop de repetição que vai passar, vai varrer aquele intervalo regiões que a gente criou com cada um daqueles nomes. Então vamos criar um loop for aqui para cada região, que é essa variável que a gente acabou de criar, em um range. Qual que é o range? É o range regiões que a gente criou, ou seja, vamos entender o que esse loop faz. Para cada range, ou seja, para cada célula aqui dentro desse intervalo regiões, ou seja, para cada um desses nomes aqui, ó, região A, região B, região C e região D, ele vai fazer o que a gente determinar aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai primeiro criar, definir um valor para a variável célula com a cor, com a célula que tem a cor que a gente vai precisar. Então, isso aqui vai ficar cells, ou seja, qual que é a célula que tem a cor dessa região? Vamos supor que ele esteja fazendo o primeiro aqui. Então, região A, a gente vai precisar da linha, ou seja, da linha dessa célula aqui, e da coluna 3, porque a cor está sempre na coluna 3. Ou seja, se eu estiver fazendo da região B, será a linha 3, coluna 3. Se eu estiver fazendo da região C, será a linha 4, coluna 3. Então, vamos lá. Vamos voltar no nosso editor. Então, qual que é a linha? É a linha da região atual, ou seja, região.row, ele vai determinar, e a coluna é sempre a coluna 3. Então aqui, nesta variável célula, ele vai ter o nome da célula que possui a cor, se é a minha célula C10, C11, C12 ou C11. Então vamos voltar lá. E agora nós vamos colorir o nosso mapa. Então vamos lá, Active Sheet, ou seja, na minha planilha ativa, eu vou pegar o shape, ou seja, a forma, e aqui entre parênteses eu tenho que determinar qual que é o nome da forma que eu quero colorir. Então, a forma vai receber, lembra que nós nomeamos cada uma daquelas regiões, região A, região B, cada uma daquelas formas, ou seja, é a região que eu estou. Por isso que é importante
que o nome que você determinar aqui dentro da célula, região A, região B, seja o mesmo nome que você der aqui. Região A, região B, região C, região D. Então vamos lá. Ou seja, essa forma com o nome da região, o preenchimento, ou seja, fill, ele vai mudar a cor de fundo, né, o foreign color aqui. E a propriedade é a RGB, que é responsável por dar cor à nossa forma aí. Então, qual que é a cor que a gente vai determinar? É a mesma cor de fundo da célula que a gente definiu aqui. Então, range, qual que é a célula? É a célula que está lá naquela variável célula, ponto interior, ou seja, a cor de fundo dela, interior.color. Pronto, isso aqui é responsável por colorir cada uma das regiões. Então, para cada região, naquele intervalo regiões, ele verifica qual que é a cor, qual que é a célula que tem a cor, e depois ele define essa cor na nossa forma que a gente definiu. E ele vai fazer isso para cada uma das regiões. Então, next, região. Ou seja, nosso aqui a gente vai finalizando o nosso loop para ele passar para a próxima região e repetir aqui. Até ele fazer isso com todas as regiões, a nossa ação vai ficar pronta. Para isso a gente já definiu a macro, criamos a macro colorir mapa. Então vou fechar aqui o nosso editor VBA e vamos voltar para cá. Ok, agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos criar um botãozinho aqui só para chamar aquela macro. Vou inserir uma outra forma aqui. Vamos inserir um retângulo mesmo aqui. Ou seja, quando eu clicar nesse retângulo aqui, ele vai chamar aquela macro. Então vou só clicar aqui com o botão direito neste retângulo. Atribuir macro e vou chamar aquela macro colorir mapa que eu dei nome. Pronto. A hora que eu clicar aqui, ele vai chamar aquela macro, ou seja, ele vai colorir o meu mapa. Vamos fazer o teste? Pronto. Repare que o nosso mapa foi colorido. Ou seja, a região A, que é a célula C10, ou seja, aqui ó, tem a cor da mesma célula C10, ele pegou essa cor e aplicou aqui na nossa região A. A região B está com C11, a região C está com C12, que é essa região C, é a mais escura, e a região aqui voltou. Vamos mudar aqui, vamos colocar esse valor aqui para 450, só para a gente ver. Então ele vai colorir com a cor de C13, que é esse verde escuro, e essa é a região D. A região D é esta região. Então esse quadrado aqui vai mudar a cor. Vou clicar aqui para ele chamar macro novamente e colorir o nosso mapa. Pronto. A ideia é basicamente essa. Agora nós vamos voltar com o nosso exemplo utilizando o mapa do Brasil. Pronto, agora nós vamos sair do nosso mapa genérico com retângulos e partir para o mapa do Brasil. Como eu falei, o mapa ele funciona como uma autoforma do próprio Office. Só que onde que eu encontro essas autoformas? Para que você possa ter um mapa aí, qualquer mapa que você queira, o mapa do Brasil, o mapa dos Estados Unidos ou um mapa qualquer, você precisa ter esse arquivo vetorizado e salvo como um meta-arquivo do Windows. Na própria internet você encontra vários arquivos vetorizados aí. A maioria dos editores de imagens aí de vetores, como CorelDRAW, você consegue exportar esse arquivo no formato meta-arquivo do Windows. Eu vou mostrar para vocês aqui um passo a passo, rapidinho. Eu tenho um arquivo aqui no CorelDRAW, desenhado, do meu mapa, poderia ser qualquer mapa, desde que as regiões que eu quero demonstrar estejam separadas. Como vocês podem ver, eu estou podendo selecionar cada uma delas e poderia aplicar uma cor aqui no meu CorelDRAW. Feito isso, eu vou exportar esse arquivo. Então vou aqui no menu arquivo, exportar do meu CorelDRAW e vou salvar como meta-arquivo do Windows. E salvo ele em algum local. Como eu já tenho esse arquivo salvo, eu vou lá no meu Excel e vou importar, inserir esse arquivo agora. Então, você vai clicar aqui no menu inserir e inserir uma imagem, que será a imagem do mapa que a gente quer. Eu vou disponibilizar aí no final do vídeo esse mapa já no formato WMF, quem desejar. Se vocês quiserem algum outro mapa, vocês podem comentar aí que se eu tiver, eu disponibilizo para vocês aí. Então, vou diminuir um pouquinho aqui e já tenho o meu arquivo aqui importado, o meu mapa do Brasil. Agora, o que eu tenho que fazer é desmembrar esse mapa de forma com que eu possa trabalhar. Vocês podem reparar que continua sendo uma imagem normal. Para isso, você vai clicar com o botão direito no seu arquivo WMF que foi inserido e vai em agrupar e depois desagrupar. Quando você clicar em desagrupar, o Excel vai informar: esta é uma imagem importada, não um grupo. Deseja convertê-la em um objeto de desenho do Microsoft Office? Aí você pode clicar em sim. Feito isso, agora você já pode clicar em cada uma das regiões aí do seu mapa e trabalhar como uma autoforma. Se você quiser clicar aí e colorir por aqui, você já consegue, como vocês podem ver. Agora, o que a gente tem que fazer é proceder como nós fizemos no nosso exemplo anterior. Então vamos ter que nomear cada uma dessas regiões. Vocês podem começar aí. Bom, aqui é o Acre, vamos lá, Amazonas, Pará.
Para o vídeo não ficar muito grande aí, eu vou dar uma pausa aqui e já voltar com todas as regiões nomeadas. Pronto, agora que eu já nomeei todos os estados, a gente pode continuar. Vamos lá. Próximo passo agora é a gente criar a nossa escala. Então vamos criar aqui nesse espaço aqui. Vamos lá. Escala. A nossa escala a gente vai definir ela de 0 até 100.000, de 100.000 até 500.000, de 500.000 a 1 milhão, de 1 milhão a 5 milhões e de 5 milhões a 10 milhões. Pronto. Aqui esse mais é só para ficar bonitinho. Vamos lá. E aqui a gente vai definir a cor. Um detalhe, quando você for trabalhar com figuras aí, tome muito cuidado ao redimensionar colunas, porque pode modificar a largura da sua figura. Para evitar isso, você pode clicar com o botão direito na sua figura, ir lá em formatar forma ou tamanho e propriedade, já é mais rápido, e aqui em propriedades você clica em não mover ou dimensionar com células. Por que isso? Porque se você aumentar ou diminuir a largura de suas colunas, onde que a sua figura estiver, ela não vai ser modificada. Correto? Então agora nós vamos definir a cor da nossa escala aí, que a gente vai colocar aqui na frente aqui. Então vamos lá, a nossa escala, vamos para a nossa escala e a gente vai definir as cores agora. Então vou colocar aqui na tonalidade azul e colocando uma cor clara até uma cor mais escura aí, à medida que muda a escala. Ok, pronto. Vamos continuar agora. Vamos agora criar a fórmula para identificar a posição da nossa legenda aqui, da nossa escala. Então é aquela mesma fórmula que a gente já conhece. Endereço, e a nossa fórmula aqui, nossa célula é G17, a coluna também de G17, e a referência aqui absoluta, relativa. Vamos copiar aqui, como fizemos, preencher essa informatação. Deixa eu explicar o porquê que eu crio aqui o nome da célula com essa fórmula aqui. Isso acontece porque se eu precisar mudar a minha escala de lugar, por exemplo, eu vou arrastar ela para cá, automaticamente a fórmula ela vai mudando, porque essa fórmula é responsável por identificar a célula que ela está, ou seja, a célula G10, G11 e assim por diante. Independente de onde eu colocar a minha escala, automaticamente o endereço vai aparecer da própria célula. Fazendo assim, a hora que eu inserir a minha fórmula aqui do PROC-V, ele vai sempre identificar aquela célula, independente da posição que ela estiver. Então, por isso que a gente utiliza essa fórmula. Vou puxar um pouquinho para cá, dar uma formatada melhor, diminuir aqui um pouquinho, diminuir aqui também e formatar aqui para ficar oculto. Então, personalizar. Ok, pronto. Agora nós vamos criar a nossa fórmula aqui do PROC-V. Então, igual PROC-V, o valor que eu quero é dessa população, dentro desta minha tabela. Ponto e vírgula. O número de índices da coluna é a coluna 3, que é onde tem a célula. E a minha correspondência é uma correspondência aproximada por ser intervalo. Agora é só dar um Enter e puxar para os demais. Pronto. Já temos cada um aí, ó. Por exemplo, o Acre é a da célula I20. Se você olhar lá na célula I20, é essa cor aqui que ele vai colorir o estado do Acre. E assim, os demais estados vai ser da mesma forma. O que a gente tem que fazer agora? A gente já definiu os nomes para cada um dos grupos, né? Cada um dos estados aqui na nossa imagem. Vamos agora dar o nome aqui a essa lista aqui de estados, que é a essa região que a gente vai se referir, ou seja, ele vai passar por cada um desses estados, verificando a cor e preenchendo o nosso mapa. Então aqui nós vamos chamar de estados. Pronto. Agora vamos criar o nosso código para colorir o nosso mapa. Então vamos lá. Alt F11. Eu já comecei a digitar aqui o nosso código, então vamos começar da mesma forma. Colorir mapa, definir a variável estado. A variável estado é do tipo range. E vamos definir a variável célula, que é do tipo string.
Pronto, vamos criar o nosso laço. For each estado no range lá que a gente criou, chamado estados, ou seja, para cada estado dentro da lista de estados, ele vai definir a célula, que é quem? É a célula, qual que é a linha? É a linha do meu estado que eu estiver, ou seja, estado.row, ou seja, a linha que eu estiver, e a coluna, a gente vai verificar lá na nossa planilha, ou seja, a coluna aqui é a coluna cor, então é a coluna 4, ou seja, 1, 2, 3, 4. Então, no nosso código é a coluna 4. E agora nós vamos colorir a nossa forma lá. Então vamos lá, ActiveSheet ponto shapes. Qual que é o shape? É o shape do estado que eu estiver. Ponto fill ponto forColor ponto RGB. Qual que é a cor? É a cor da célula, a cor do interior da célula. Pronto. Agora, next estado, ou seja, vai verificar o próximo estado e vai fazer isso para todos os estados. Pronto. A nossa macro foi criada. O que a gente tem que fazer agora? Criar um botão para que atualize a cor do nosso mapa. Então vamos lá inserir uma forma normal. Aqui vou inserir um botãozinho aqui que será o botão responsável por verificar a cor do nosso mapa aqui. Então sempre que eu clicar nele, ele atualiza a cor do mapa. Ó, botão direito, atribuir macro, e é a macro colorir mapa que eu criei. Ok, vamos fazer o teste? Pronto, repare que coloriu todo o mapa de acordo com a nossa escala. Então, a ideia aqui é que sempre que eu chamar a macro, ele verifica a cor e colore o mapa. Se eu mudar o valor aqui e chamar a macro, ele atualiza o estado, a cor do estado. No exemplo que eu fiz de demonstração, ele atualizava automaticamente sempre que eu mudava o valor. Por que isso? Porque eu coloquei para sempre que eu alterar qualquer valor na planilha, ele chamava a macro colorir mapa. Isso aí você pode fazer utilizando o evento worksheet change, mas não é assunto para esta aula. Vamos continuar então agora para o nosso próximo exemplo, que é colorir o estado de acordo com a lista de estados determinada. Então vamos lá para mais um exemplo. Neste último exemplo, a gente tem aqui uma lista de empresas e cada empresa tem a sua lista de filiais. Por exemplo, nessa empresa aqui tem esses estados como filiais, e à medida que eu vou utilizando esta barra de rolagem, ele vai colorindo o meu mapa à esquerda com os conteúdos das células em destaque. Isso aqui, para fazer isso, a gente utilizou uma barra de rolagem. Essa coloração ela foi feita com formatação condicional, eu não vou entrar nesse detalhe, a gente vai fazer um exemplo mais simplificado. E criamos uma macro da mesma forma que colore os estados no nosso mapa do Brasil. Esta macro pega o conteúdo da célula que a gente deseja, divide por estados e faz aquele mesmo loop verificando cada estado e colorindo. Neste caso, a gente só tem duas colorações, que é para o estado selecionado e para os estados que não estão selecionados, que é essa coloração mais clara e a coloração avermelhada. Então vamos fazer um exemplo mais simplificado. Para que a gente possa fazer este exemplo, eu peguei uma planilha aqui mais simplificada, com algumas empresas e suas filiais. E aqui eu já tenho um mapa, já dei o nome para cada um dos estados aqui, e a gente vai criar a nossa macro para fazer isso. Então, primeiro, para que a gente possa selecionar, a gente vai criar aqui uma barra de rolagem que vai passando empresa por empresa e vai colocar este valor aqui. Por exemplo, eu vou criar uma fórmula, vamos supor que aqui seja a empresa 1, eu vou criar uma fórmula que ele vai pegar os valores dessa empresa aqui. Para isso, eu vou utilizar uma função desloc, que será responsável por pegar os dados da empresa que eu quiser. Então, por exemplo, aqui eu vou criar a função desloc, aqui será a minha referência inicial, a quantidade de linhas que eu vou deslocar será o número da empresa que tiver aqui, ou seja, 1, 2, 3 e assim por diante. A quantidade de colunas será uma, porque eu já quero que apareça o nome da empresa aqui, e a quantidade, a altura é uma linha de altura e a largura são duas, que eu vou pegar o nome da empresa e a filial. E vou dar um Ctrl Shift Enter aqui, por essa ser uma fórmula matricial. Então ele já vai pegar aqui para mim a empresa que eu estiver e os estados daquela empresa nesta célula C15. Para isso, para que a gente possa modificar aqui, ó, se eu mudar aqui para o número 2, automaticamente ele já pega
os valores da empresa número 2 e assim por diante. Se eu mudar aqui para o número 3 e assim vai mudando. Para mudar esse valor aqui, a gente insere uma barrinha de rolagem. Essa barrinha de rolagem você vai clicar aqui na guia desenvolvedor. Se você não tiver essa guia habilitada no seu Excel, para ela aparecer, você vai clicar com o botão direito na sua faixa de opções e vai vir aqui em personalizar a faixa de opções. Aqui nessa tela que se abre, você deixa marcado essa caixa de desenvolvedor. Se ela estiver desmarcada, você deixa marcado, ela vai aparecer aqui. Então na guia desenvolvedor, você vai clicar aqui no menu, no botão inserir e escolher barra de rolagem, que é este botão aqui, essa barrinha de rolagem de controle de formulário. Aí você vai desenhar ela aqui. Vamos desenhar ela aqui mais ou menos nessa posição, certo? Agora a gente vai configurar essa barrinha de rolagem para que ela vai modificando a empresa selecionada que eu quero. Então para isso, você vai clicar no botão direito da barra de rolagem e formatar controle. Aí depois você clica em formatar controle, você vai clicar aqui, valor atual, você pode colocar 1. O valor mínimo, ou seja, qual que é a empresa menor que eu tenho aqui é 1 e o valor máximo, no caso da nossa empresa aqui, é 10. A alteração incremental vai modificar de 1 em 1 e o vínculo com a célula, você vai colocar esta célula aqui que vai modificar a opção selecionada aqui. Então vamos colocar vínculo com a célula, no nosso caso aqui a célula A15. Ok. Verifique que, à medida que você vai mexer na barrinha de rolagem, o que vai mudar é isso aqui. Estas células aqui que vão ser responsáveis por a gente colorir o mapa. Aquela destaque aqui foi feito com uma formatação condicional, que à medida que a mesma empresa tivesse aqui, ela fazia a coloração aqui. Eu não vou entrar em destaque, mas para o nosso exemplo, o que nos interessa são esses valores aqui. Então vamos lá. Para que a gente possa fazer agora, a gente vai criar a macro. Para que a gente possa criar a macro, a gente primeiro também precisa criar a nossa legenda, que no caso seria a coloração do estado selecionado e do estado não selecionado. Então vamos lá. O estado selecionado nós vamos colocar aqui nessa cor avermelhada mesmo, esse rosa aqui. E o estado sem estar selecionado nós vamos colocar um cinza mais claro, como esse. Certo? Então vou colocar aqui, deixar uma borda aqui só para destacar os dois melhor. Então aqui vai ser o estado selecionado e aqui o estado não selecionado. Aqui eu vou dar o nome desta célula, vou modificar o nome para ela aqui, vou colocar assim, selecionado. E aqui eu vou dar o nome de não selecionado. Não selecionado. Então, selecionado e não selecionado. Vou precisar dessas cores para colorir o meu mapa. A partir daí, eu vou criar agora a minha macro. Então, vamos lá. Para criar a macro, nós vamos no editor Visual Basic, que é no Alt F11. Agora, com o editor aberto, nós vamos inserir um módulo. Então, inserir módulo. Neste nosso caso, nós vamos precisar de criar duas macros. A primeira é para limpar a cor dos estados selecionados anteriormente. Porque sempre que eu mudar de empresa, eu preciso limpar os estados que estavam selecionados para depois fazer a coloração dos novos estados. Então vamos criar a macro chamada limpar mapa. Então sub limpar mapa e vamos criar aqui. Então a cor que nós vamos precisar para limpar o mapa é dos estados não selecionados. Então nós vamos fazer como? Nós vamos pegar o range de qual célula? Daquela célula que nós demos o nome não selecionado. Certo? Ponto interior, ponto color. Essa é a cor dos estados não selecionados. Agora nós vamos criar aquela função que vai colorir cada uma daquelas formas que nós demos o nome dos estados de forma que fique com a mesma cor do não selecionado. Então, ActiveSheet.Shapes. Qual que é o estado? Nós temos que criar estado por estado. Então, nós vamos começar lá pelo Amazonas e vamos fazer isso um por um. Então, ponto fill, ponto forecolor, ponto RGB é igual a cor, que é a cor que nós definimos na linha de cima aqui. Agora você pode copiar essa linha e colar aí para cada um dos estados e só modificar o estado aqui, certo? Eu vou fazer isso aqui e já volto. Pronto, agora nós já temos a nossa macro que é responsável por limpar todo o mapa, ou seja, em cada um dos estados ele vai definir a cor de cada um para a cor do não selecionado. Agora a segunda macro que nós vamos criar, que é logo aqui abaixo, vai ser a macro responsável por colorir o mapa. Então vamos lá, colorir mapa. Como é que essa macro vai funcionar? Então, antes de colorir, a primeira coisa que ela tem que fazer é chamar a macro para limpar o mapa. Então vamos lá. Limpar mapa. Depois que ela limpa o mapa, ela vai fazer a coloração. Para fazer essa coloração, o que nós temos que fazer? Nós temos que
saber qual que é o estado que está selecionado. Então vamos voltar aqui na nossa planilha, que nós esquecemos de determinar o nome para esta célula. Essa célula aqui são os estados selecionados. Vamos chamar ela de estados selecionados. Estados selecionados. Ok, então todos os estados que estiver aqui vai passar pela coloração no mapa. Então vamos voltar lá para o nosso editor Visual Basic. Então, os estados que vão ser coloridos quem? São quais? Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é dividir aquela célula onde que cada vírgula vai ser um estado. Ou seja, nós vamos criar um array aqui que vai ser responsável por pegar todos aqueles estados onde estão as vírgulas e dividir eles. Para isso, nós vamos usar a função split de quem? Da ActiveSheet. Vamos dividir quem? Aquele intervalo que nós acabamos de dar no nome de estados selecionados. Então, estados selecionados, ou seja, nós vamos pegar aquela célula estados selecionados, ou seja, o valor dela, e vamos dividir onde tem uma vírgula. Onde tiver uma vírgula vai dividir, certo? Então, faltou aqui, vamos lá. Agora, depois de criar aí, nós vamos colocar a cor. A cor, quem é? A cor é a célula que nós criamos, chamada selecionado. Então, range selecionado ponto interior ponto color, que é esta célula aqui, essa célula chamada selecionado, essa cor aqui que nós vamos colocar nos estados selecionados. Então vamos continuar lá. Depois de feito isso, o próximo passo agora é criar o loop. Como é que nós vamos criar o loop? Aqui em estados eu tenho um array com o nome de todos os estados que eu quero colorir. Então nós vamos agora fazer um loop. For, nós vamos determinar a variável i, que é igual a quem? É igual ao menor valor da nossa array. Nós vamos usar a função lbound de quem? De estados até a último item do nosso array. Nós vamos usar a função ubound. Então, feito isso, agora nós vamos colorir. ActiveSheet.shapes. Então, o que a gente vai ter que colocar aqui? O nome do estado. Onde está o nome do estado? É a posição dessa de i aqui que nós estamos na nossa array estados. Só que, como nossos estados às vezes pode acontecer da pessoa colocar uma vírgula, um espaço, nós temos que garantir que esse espaço não apareça lá. Então nós vamos usar a função trim e colocar estados, ou seja, na posição i, no estado que eu tiver, certo? E agora eu vou preencher a cor. .fill.forColor.rgb, que é igual a quem? É igual a cor que eu defini nessa linha cor aqui. Cor. E agora eu mando fazer isso para a próxima posição do estado. Pronto. A nossa macro para colorir é essa daqui. Se tudo der certo, nós vamos testar agora. Então, o que essa macro faz? Ela limpa o mapa, ela define quais são os estados que vão ser coloridos, define qual é a cor e varre, faz um loop nesse array estados que nós criamos aqui com a função split, verifica estado por estado e sai colorindo os estados com a cor que nós definimos. Então vamos fechar. Pronto. Agora, como é que nós vamos fazer para essa macro ser executada? Simples. Sempre que nossa barra de rolagem for clicada, for modificada, ele vai mudar a executar a macro. Então vamos clicar com o botão direito aqui e atribuir uma macro à nossa barra de rolagem, que é a macro colorir mapa. Vamos fazer o teste. Pronto, tá vendo? Sempre que agora vai mudando, vai colorindo o mapa nos estados selecionados. Se o estado aqui, vamos supor que eu vou colocar aqui nessa empresa Perrelas Transportes, vou colocar apenas um estado. Vou colocar apenas o estado de São Paulo. Aliás, São Paulo e Minas Gerais. Se eu der um Enter e chegar lá agora, vamos descer aqui para o Perrelas, ele só colora o estado de São Paulo e Minas Gerais. A ideia é essa. Partindo deste princípio, você pode criar qualquer mapa e desenvolver aí usando a mesma linha de raciocínio. Um outro exemplo que eu posso mostrar aqui é um mapa por regiões. Veja aqui, eu tenho todos os estados, as regiões, utilizei um PROC-V para colocar a escala aqui, cada região uma cor, e sempre que eu mudo a cor aqui, atualizo o mapa, ele colore. Por exemplo, se eu pegar onde está roxo aqui e colocar um verde, se eu clicar em atualizar, aquela região norte vai ficar. Ou seja, todos os estados que estão aqui na região norte
automaticamente ele colore da cor. E assim vai. A vantagem de criar um mapa utilizando a cor de fundo é justamente sempre que você quiser mudar a cor, só mude a cor de fundo da célula que o seu mapa é colorido. Um ponto super importante aqui é que, por exemplo, se você tiver um estado aqui com espaço ou com algum problema e você tentar executar a macro, um estado que não existe aqui, uma forma com o mesmo nome, a sua macro vai dar um erro. Repare, olha, eu vou clicar, ele vai dar um erro. Ao dar esse erro, por que isso acontece? Acontece pelo fato dele estar procurando esse estado com um nome que não existe. Por exemplo, aqui o estado SDF não existe. Para evitar isso, o que você pode fazer? No início aqui da sua macro, você pode colocar essa linha aqui, on error, ou seja, se acontecer um erro, passa para o próximo. Ou seja, feito isso, on error, resume next, ele vai ignorar os erros. Sempre que acontecer um erro, ele tenta fazer a próxima linha, e assim por diante. Dessa forma, se existir algum estado que não existe aqui na sua macro, ele vai ignorar, certo? Por exemplo, vou colocar aqui o estado Goiás, vou chamar de AS. Agora, se eu clicar, ele não vai dar mais o erro. Ou seja, se eu tiver alguma mudança para fazer, ele faz ignorando os estados que não existem. Tranquilo? Espero que tenha ajudado. O conteúdo desta aula foi um pouco extensa. O vídeo deu mais de 30 minutos, mas espero que possa ser útil. Qualquer dúvida, postem nos comentários aí. Eu vou tentar ajudar todo mundo. E os arquivos dessa aula e o mapa do Brasil eu vou disponibilizar para download aí logo abaixo do vídeo. Aí é só clicar no link. Até a próxima.